Olá, queridos alinhados, sejam todos bem-vindos. Olha, eu aqui mais uma vez trazendo um episódio especial para a gente contar história, falar sobre coisas importantes e conhecer cada vez mais, né, sobre assuntos relevantes, importantes e aprender. Eu sempre digo que você aprende daí, eu aprendo daqui, todo mundo aprende junto e é uma maravilha, né? Nós estamos num mês muito especial, que é o Outubro Rosa, um mês para a detecção precoce do câncer de mama, e é muito importante que a gente traga esse assunto, converse, para orientar você, não só a mulher, mas toda a família, né, o marido ou quem está do lado, para dizer, olha, você já fez seu exame esse ano, você já fez sua ultrassonografia, sua mamografia, e para falar sobre vida. Eu tenho uma profunda admiração por ele sabe disso, como profissional, como pessoa. E eu estou muito feliz em poder receber ele aqui no Alinhados Podcast, Dr. Selen Asmar, oncologista. Que prazer, querido, seja bem-vindo. Prazer é todo nosso, Aline, ouvintes aí, seguidores do Alinhados Podcast. É um prazer, tantos e tantos encontros e reencontros. Verdade. Mas é assim, multiplicar o que é bom, eu acho que é um dever, uma missão de todos nós, né? E bem informar, eu acho que é uma oportunidade para todos nós. Você que é profissional da área, é uma profissional ímpar. E nós que somos da área da saúde, né, que fazemos esse link entre a informação e usar uma boa informação como fortalecimento, né, como prevenção. A gente ouve muito falar que prevenir é melhor que remediar, que o melhor remédio é a prevenção, mas tudo isso passa pela boa informação. Então, para nós é um prazer estar aqui e conversar com vocês e seus ouvintes. Antes da gente falar sobre esse tema que é tão importante e relevante, eu queria conhecer um pouquinho do Selen Asmar. Primeiro esse sobrenome, né? Você é natural de onde? De nascença sou baiano, coração pernambucano e amor alagoano. Um beijo aí para a patroa, Caroline. Que coisa boa. Eu nasci no interior da Bahia, eu nasci em Itabuna, terra de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela e de tantas histórias do cacau, né? Que já foi muito rico e já deu muitas histórias aos coronéis e novelas e contos e livros, né? E do lado de Ilhéus. E saí com 2 meses para morar na França. O meu pai fazia doutorado na época com Fernando Henrique Cardoso lá na França. E minha mãe voltou com aquele buchão. Em vez de me ter lá, eu nasci francês, eu nasci itabunense. Olha só, exatamente, conhecido como papajaca lá, popularmente, porque quem nasce em Itabuna eles chamam de papajaca. Então eu deixei de nascer em Paris, um francês, e nasci papajaca, mas muito orgulho nordestino. Eu sinto esse orgulho realmente, esse sangue quente de pessoas com coração muito bom e tenho muito orgulho disso. E aí fui desbravar em 5 capitais a minha formação. E hoje estou em Caruaru por escolha, por amor. Por que oncologia? Porque você poderia ter escolhido vários outros, né, segmentos da medicina. Por que a oncologia? Que eu acredito que é tão linda, né, essa profissão, mas também tão desafiadora. Sim, sim. Desafiadora, tem muitos momentos, ela é recheada de momentos tristes e de momentos bons, momentos de conquistas, né? Mas tem sempre uma batalha também emocional, né? E a gente se manter com todo o equilíbrio, com toda a força e passar essa confiança, essa força e esse equilíbrio para os pacientes é desafiador. Mas eu acho que esse é a forma, é o diferencial. Ser muito bom tecnicamente na medicina não parece ser uma coisa impossível, mas não é, depende só do seu esforço e do estudo. Mas ser uma pessoa boa, humana e acolhedora é algo que você tem no íntimo, mas que você desenvolve dia após dia e se policia para em momento nenhum esquecer que a dor do outro não precisa ser sua, mas você precisa ter respeito, precisa ter empatia e precisa, nem que for com os olhos, fazer com que ele se sinta abraçado e acolhido. Então eu escolhi a oncologia, ou a oncologia me escolheu, porque com 12 anos a minha mãe teve um câncer. E eu não entendia, e os amiguinhos do colégio falavam, sua mãe vai morrer. E eu chegava em casa chorando, e o meu pai, naquela época, abriu uma enciclopédia. Na minha época, eu tenho um pouquinho mais de 45 e uns quebrados. E meu pai abriu, naquela época tinha a Barça, acho que a Ciências e Saúde, Ciências Hoje, e mais uma, Delta, Universal, algo assim.
Era uma verde, uma marrom e uma outra de outra cor que eu nem lembro muito. E ele abriu uma daquelas que era Ciência e Saúde, uma capa verdona, e me mostrou o que era câncer, o que era tireoide, o que eram os órgãos. E foi me mostrando um menino de 12 anos na época. Hoje os meninos de 12 anos são mais precoces. Na época era um garoto ainda muito puro. E aí tive de ficar muito precoce, porque eu tinha de entender o que era aquilo e como ajudar a minha mãe. Na minha cabeça eu tinha de salvar a minha mãe. E com 13 anos eu saí de casa, do interior e do calor humano e de todo o conforto da minha casa. Filho de professores, mas tinha uma casa bem acolhedora, onde não faltava nem carinho, nem atenção, nem comida. E fui morar fora, em Belo Horizonte, numa república com os meus melhores amigos de infância. E foi uma cuidadora que, na realidade, era quase uma babá, porque ela era a colaboradora lá de casa e foi com a gente. Eu acho que para confiar de deixar tantos meninos, e ela foi e virou uma segunda mãe, né? Eu falo que ela é minha mãe morena, que eu amo ela como a minha mãe. Sim. E até hoje eu ajudo a cuidá-la. Hoje as coisas se reverteram. E a gente buscou fazer medicina, porque para ser oncologista e tentar aquela sensação de tentar salvar a mãe, eu tinha de ser médico. Então eu vou ser médico para ser oncologista, para ir para o INCA, que foi de onde veio o Instituto Nacional do Câncer, onde veio o médico que ajudou a salvar a minha mãe. Então eu queria ter aquela sensação, eu quero salvar a minha mãe. E na realidade eu fiz oncologia, fui para o Instituto Nacional do Câncer, chorei quando fui fazer a inscrição lá depois que passei, e o pessoal achava que eu estava passando mal. E eu falei, quando eu consegui falar, depois de enxugar as lágrimas, eu falei, olha, isso é o resultado de tantos anos de abdicação, de estar fora do conforto do lar, de fora de se alimentar bem, né? E ter aquela vida boa, para ter uma vida de sacrifícios, muitas das vezes de renúncias, e agora de conquista. Então eu comecei a conquista de onde foi uma promessa que eu fiz para mim. Na realidade não foi para minha mãe, eu fiz para mim, com aquela sensação do filho que quer ir além. E aí eu formei e fiz oncologia no Instituto Nacional do Câncer, e fui o orador do Instituto Nacional do Câncer. E quando eu fui o orador, eu contei a história de um menino que, assim como tantos outros meninos, tem a mãe ou o pai ou um ente querido com câncer, que um dia se sacrifica para ser alguém com a vontade de salvá-los. Muitos deles não conseguem mais salvar o seu ente querido, mas talvez enxergar no outro, no próximo, que é sempre o amor de alguém, não é o seu amor, mas o amor de alguém. Talvez se você enxergar nisso a oportunidade desse auto-resgate, se você não consegue salvar o seu ente querido, que você salva o ente querido de alguém. Mas minha mãe está viva, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Eu fico emocionada porque eu sei que você exatamente é assim, né? Eu acho que é um propósito que você abraça e acaba sendo como é que a gente pode dizer? É o propósito mesmo, né? De querer fazer a diferença na vida do outro, né? Eu acho que o Covid ensinou muito isso, distanciou, dilacerou os abraços. E aí eu tinha paciente que falava, doutor, minha vontade é fazer uma roupa em que a gente possa, uma capa, que a gente possa botar braços de um lado e de outro, que a gente possa se abraçar. Até hoje eu brinco com ela, cadê a capa? Ela não acabou o Covid e não conseguiu fazer a capa. Porque você passava a abraçar com os olhos. Isso. E o câncer é uma doença que adoece fisicamente o paciente, afeta mentalmente ele, mas afeta mentalmente todos os que o rodeiam. E ele realmente nivela de uma forma muito unânime os pacientes e a família. Independente se ele é rico, se ele é pobre socialmente, se ele é rico de forma erudita ou se ele é analfabeto e bota o dedinho ali na hora, ele nivela porque ele deixa as pessoas mais vulneráveis. A sensação de vulnerabilidade diante do câncer, muitas das vezes, ela até contagia o próprio cuidador, o próprio médico. E a gente fica, olha, qual é a melhor forma de ajudar? E tem casos desafiadores que nem nós, perante a ciência, sabemos o melhor caminho. Mas buscamos juntos fazer o melhor, que muitas das vezes é o suficiente, mas muitas das vezes também não é. E aí, quando não dá para você salvar ou mudar a história natural da doença, que você olhe e abrace com os braços, hoje a gente pode voltar a fazer isso, ou abrace com os olhos, com empatia. É desafiador ser oncologista. Também no Brasil, que é um país bastante desigual, onde as pessoas com um sistema único de saúde
e as pessoas com plano de saúde ainda vivem realidades bem diferentes. Verdade, verdade. Eu me emociono cada vez que falo sobre câncer, porque você sabe, meu pai teve câncer, graças a Deus, como você falou, teve a oportunidade. E você foi um mediador nesse aspecto, de trazer uma excelente profissional para cuidar dele durante 7 anos. E assim, foram 7 anos desafiadores, mas também muito tranquilos, né? À mercê do que ele viveu, graças a Deus, e o que a gente pôde ofertar de melhor. Você teve Natal, você teve Anos Novos, você teve aniversário. Exatamente. A gente costuma falar que o câncer, se bem cuidado, é claro que não são todos os casos, mas que ele dá a oportunidade das pessoas talvez valorizarem mais o tempo de vida. Que se for grande, maravilhoso. Isso. Mas se não for grande, talvez você valorizar alguns dias, semanas, meses, faça mais sentido a sua vida e a vida de quem está partindo. O ideal é que você cure, ou que as pessoas se curem, que a gente é só instrumento no cuidar e no curar. Mas, quando não possível, a gente costuma falar quanto vale uma vida, e aí fala assim, não, isso é imensurável. Mas quanto você daria para ter mais um dia, mais uma semana, mais um mês ao lado de quem você ama? E é difícil mensurar. Às vezes, só para dar um beijo e sentir aquele cheiro, você daria tudo, do ponto de vista financeiro, ou econômico, ou de tempo. Então, se você ainda tem a pessoa, por que você não investir tempo, carinho, amor, não é? E aí eu falo, olha, se você tiver mais um ano, e os pacientes às vezes perguntam, e os familiares perguntam às vezes longe dos pacientes, doutor, quanto tempo ele tem de vida? E eu costumo olhar para cima, com todo respeito. E eu olho, mas doutor, o senhor não respondeu. Eu falei, eu estou tentando ver se eu tenho uma forma melhor de te falar, mas eu não tenho essa resposta. E se eu for falar do ponto de vista científico, talvez eu erre, porque o seu pai, a sua mãe, ou você, ou o seu ente querido, é mais uma pessoa para as estatísticas, mas para mim, para você, ele é o foco. E ele pode fugir das estatísticas. Então, não eu me apego em estatística para falar em tempo de vida. Eu falo o tempo que você tiver com ele. Se for um dia, uma semana, um mês ou anos, aproveite de forma que dê sentido a tudo isso. Com certeza. Quando a gente fala, né, sobre essa questão desse legado, né, que é você viver para cuidar do outro, saber lidar com a dor do outro, né, porque eu acho que é um aprendizado. Acho que muita coisa mudou do Cellen desde o primeiro paciente até os dias de hoje, né, em termos de tecnologia, em termos de tantas possibilidades, mas, acima de tudo, desse acolhimento, dessa empatia, enfim. A gente amadurece, né? Imagino. A gente ganhou mais peso, perdeu o cabelo, ficou com o cabelo branco. Me ensina o segredo dessa jovialidade? Mas agora eu estou tentando perder um pouquinho para parecer mais jovem. Mas os anos calejam a gente. Eu imagino. E moldam a gente do ponto de vista de acolher. A vontade, o desejo, o estender a mão sempre é algo inerente, é algo da índole, da vontade, do sonho, da missão, o propósito de cuidar. Mas a forma realmente vem sendo lapidada. A gente enxerga que cada um tem o seu tempo e a sua forma. Talvez palavras sinceras no primeiro momento tem que ser modificadas de paciente para paciente. Às vezes a primeira pessoa a saber do diagnóstico não deve ser o paciente, às vezes um ente querido que está ali do lado, que vai ser o cuidador, e depois a gente vai sentindo como o paciente pode e deve receber essa mensagem, contanto que ele abrace ou aceitem ser abraçado e ajudado. Durante o tratamento é extremamente importante você enxergar o que é mais importante para o paciente, porque existem toxicidades inerentes a cada tratamento de forma individualizada, e você tem que enxergar o que é importante para o paciente até na escolha do tratamento. Se a gente se basear só na parte científica, Aline, às vezes o paciente vai ficar longe dos entes, às vezes o paciente tem um risco maior de internamento, às vezes o paciente tem que se afastar de algo que é extremamente importante naquele momento na vida dele. Então, enxergar o que é importante para cada paciente e tomar essa decisão de forma conjunta. Às vezes eu coloco o paciente para decidir o tratamento. Ele fala, mas doutor, eu não sou médico. Eu falei, mas eu estou lhe dando todas as cartas. Quem vai virar a carta, que quer escolher o caminho, eu estou lhe mostrando 1, 2, 3 caminhos, é você. Você é responsável ou corresponsável pelo caminho que você quer trilhar. Eu sou cuidador, eu estendo a mão, eu lhe oriento, eu acolho se você tropeçar, eu e como equipe, eu falo mas na realidade tem toda uma equipe multidisciplinar abraçando, e tem que ser assim. O médico não é ninguém se não tiver uma boa equipe que a acolha antes, durante e depois. E mostrar para o paciente que existe vida antes, durante e depois do tratamento é extremamente importante.
A gente não tem uma bola de cristal, Aline. Se a gente pudesse garantir que todos os pacientes fossem tratados e curados, seria maravilhoso. Então, a gente tem que estimular ele e cuidar da melhor forma, e estimular ele para viver agora, para viver durante, né? E para viver o depois. Porque se o depois fugir da nossa programação, ele já viveu e continua vivendo e vai viver um pouco mais. Mas nunca esperar, quando acabar isso eu vou viver, não. Você vai viver o hoje. É o hoje e o agora, o aqui e o agora, né? Porque a gente não tem certeza da nossa vida. Verdade. Né? E a gente não tem certeza se a gente vai continuar do lado de cá ou do lado de lá da mesa. Eu costumo falar para os pacientes que eu vivi a vida inteira, ainda vivo como acompanhante e parente de alguém com câncer. Foi minha mãe e depois foi meu pai, que não está mais entre nós. E eu sempre estive do lado de lá e do lado de cá ao mesmo tempo. Isso é desafiador. Isso ajuda, mas ao mesmo tempo torna desafiador. Tomar decisões com todas as informações talvez sejam mais assertivas, mas às vezes eles são mais dolorosas. Imagino. Esse mês é um mês muito importante para nós mulheres, sim. né? A gente ou a maioria de nós já tomou consciência da necessidade de fazer esses exames para diagnosticar precocemente. A gente ainda escuta alguém falando que é a prevenção do câncer de mama. Não existe prevenção para câncer de mama, né? Existe. Ou é só detecção precoce? Existe. Só que a prevenção para o câncer de mama, ela engloba geralmente prevenção de vários tipos de câncer e também de outras doenças, como cerebrovasculares, como como doenças cardíacas, que envolvem mudança e adequação do estilo de vida. Então, a prevenção primária do câncer, entre eles o câncer de mama, ele envolve você ter um bom estilo de vida, que envolve atividade física e alimentação adequada. Isso é prevenção primária. Não existe a vacina do câncer de mama, que seria uma outra forma de prevenir. Não. Existe a prevenção com bons hábitos de vida. Uma vez que isso não é suficiente para prevenir todos os casos, aí passa num conceito de detecção precoce. É aí que entra a mamografia, é aí que entra o ultrassom de mama, é aí que entra o exame clínico realizado por pessoas capacitadas, entre eles o médico. E aí existe essa interrogação e divulgação do autoexame, que realmente não vai substituir nenhum desses métodos, nem o exame clínico feito pelo médico, nem a mamografia, nem o ultrassom. Mas ele, no Brasil, num país tão desigual, onde as pessoas ainda têm uma dificuldade desde o tabu de ouvir a palavra câncer, também em relação ao tabu de se olhar, se tocar. Existem muitas e muitas mulheres que têm vergonha de se ver, de se tocar, de olhar a mama, ainda tem esse pudor, porque foram criadas assim, são de épocas diferentes, ou até tem o estilo introspectivo, então é desafiador que elas se olhem. Mas como notar algo errado de forma precoce, se ela não se olhar? Por isso que no Brasil estimula-se ainda o autoexame, não é errado. Ele só tem que estar claro que fazer isso não substitui, não aniquila os outros métodos que são comprovadamente eficazes, como mamografia, o método de rastreio. Então, autoexame não é rastreio de câncer de mama, é para autoconhecimento, é para ver se as pessoas se enxergam e falam, eita, tem algo diferente. E aí, a partir disso, se conscientiza que tem que fazer a mamografia, que tem que pedir para o médico, nem que for lá da atenção básica, doutor, examina a minha mama uma vez no ano, por favor, e faz parte do exame físico. No exame físico, a gente ausculta o coração, ausculta o pulmão, a gente afere a pressão, não é isso? Vê se tem alguma lesão. E por que não olhar a mama? E por que não palpar a mama? E por que não palpar a axila? Faz parte. Escolha um dia e fala assim, hoje todos os meus pacientes, ou você vai lá e anota o pessoal que acompanha, hoje meus pacientes que vierem, que tiveram numa época boa, que aceitaram, eu vou fazer o exame clínico da mão. Por que não? Tá entendendo? Não precisa ser feito todas as vezes, mas é importante. E aí você dialoga, olha, você já notou que sua mama estava assim, esse mamilo estava invertido, sua mama está vermelha, a outra está branquinha, a pele está grosseira, olha, tem uma área de reentrância, está saindo uma secreção do mamilo, ou tem um gânglio na axila que está crescido, ou tem uma área mais densa. Você notou isso? E você desperta isso para o paciente. Então, se você notar no exame clínico, extremamente importante, e às vezes vem bem antes ali do que a mamografia, do que ter acesso. No Brasil, a coisa ainda é muito aquém do que deveria. Né? Infelizmente. A ultrassonografia nas mamas mais jovens, né? Para aquela mulher que está antes dos 40, consegue fazer uma detecção precoce? O ideal é que a mamografia anteceda o ultrassom.
que a paciente faça a mamografia e que o colega faça o ultrassom com olhando a mamografia, o filme em mãos. O ideal é que tenha acesso à mamografia com tomossíntese, que é um método mais eficaz, ou mamografias digitais ou digitalizadas, mas a gente sabe que é bem discrepante. Ainda existe aqueles mamógrafos bem antigos, o aperto da mama ainda é muito grande, isso às vezes assusta os pacientes que sentem algum desconforto ou dor, e às vezes associa a mamografia como algo ruim, que não é. A mamografia é um método eficaz, é um método que não é perigoso se bem feito da forma correta, com o período correto, e ele é capaz realmente de salvar vidas. A irradiação feita por uma mamografia anual, ela não é capaz de causar câncer, isso não é um risco, ao contrário de que se divulga de forma errônea. Isso é um mito. Na internet, isso é mito. Então ela salva muito, porque ela é capaz de detectar de forma bem precoce, ou seja, tumores menores que 1 centímetro, às vezes tumores menores do que meio centímetro, que dificilmente ou quase impossivelmente, de acordo com o volume da mama e localização do tumor, seriam palpáveis. E a mamografia vai lá e mostra, e acende uma luz, e acende um sinal de alerta, e você vai lá e propõe uma biópsia e faz um diagnóstico muito antes do paciente perceber. Então, a mamografia pode e deve ser feita. Nas mulheres com menos de 40 anos, existe, em muitas delas, uma mama ainda muito densa. Então, a mamografia nem sempre ela é eficaz, porque a mama muito densa não vai ser muito bem avaliável. E aí, se der um BIRAD 0, que geralmente é uma classificação que se dá radiológica, para a mama que ela tira a foto, mas ela fala assim, eu não fui capaz com a mamografia de falar se tem algo ruim ou não. E aí, isso é complementado com o ultrassom. E aí, o ultrassom vê e complementa e transforma esse 0 em 1 ou em 2, ou se tiver um nódulo ou algo um pouco mais que necessite de atenção em BIRADS 3, e algo que seja suspeito em BIRADS 4, 5 e por aí por diante. Então, é importante o exame clínico, primeiro a escuta da mulher, você sente algo, mudou algo, depois o exame clínico, que é a palpação do médico na mama da mulher e na axila, e depois os exames de imagem, entre eles a mamografia, depois o ultrassom, nos casos que forem necessário a ressonância de mama. Então é individualizado, mas como método de rastreio, mamografia é extremamente importante. Imagino. Se tem uma segurança de fazer ela anualmente, você faz anualmente, não tem alteração, no outro ano você faz novamente, você consegue, ou existe algumas situações em que esse câncer pode evoluir muito de um ano para outro? Pode. Como a gente não tem uma uniformidade da qualidade, nem das mamografias realizadas e nem dos laudos que são dados, isso é um dado nacional, então é o ideal que fosse feito anualmente. É assim que a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Oncologia postula, é assim que eu acredito, a partir dos 40 anos de forma anual. Nos casos que tenham uma história familiar importante de câncer de mama, a gente pode trazer até isso a partir dos 35 anos. Esse exame clínico também acompanhado com exame de imagem, tem um olhar diferenciado. A gente tem que lembrar que menos de 10% dos casos tem esse fator hereditário. Alterações genéticas, o câncer sempre tem alguma alteração genética, mas essa parte de se a mãe teve ou a tia teve, você ter, é menos de 10% dos casos. Mas mesmo sendo menos de 10%, a gente tem que detectar, separar uma coisa da outra. E nesses casos que tem alterações oncogenéticas que predispõem, a gente tem que rastrear antes. O consultório, infelizmente, hoje está cheio de casos com menos de 40 anos. Tem dezenas de pacientes com menos de 40 anos. Que não seria tão comum há 20, 30 anos atrás, né? Muito incomum, e agora tem se tornado cada vez mais comum. Hoje, chegam mulheres com bebês, com 1 ano, às vezes com menos, de colo, e chegam com a mãe. E você fala, a senhora é a paciente. Não, doutor, é a minha filha. Ô, doutor Selen, o que é que justificaria isso, né? O que é que a gente está fazendo de errado ao longo desses anos que pode haver essa prevalência maior de câncer em mulheres tão jovens? Pois é, não existe uma resposta exata para isso. Até porque existe linhagens, desde genéticas até alterações de hábitos, que também variam de região para região. Mas o meu pensamento, que geralmente é um pensamento comum em muitas comunidades científicas, é que realmente está relacionado ao estilo de vida. E você fala, mas o que mudou? Aí geralmente eu, Selen, oncologista, dou um exemplo. Mas doutor, não deu tempo dela se expor tanto tempo. Aí eu falo, a quê? Será? Claro que vão ter casos que não se alinhem com isso. Mas, de forma geral, as pessoas, às vezes, desde pequenininha, são expostas a alimentos extremamente inadequados. Vou falar essa palavra, inadequados. Geralmente,
a criança é a fonte de maior amor das mães e dos pais, não é? E aí, eu costumo falar nas minhas palestras de qual é o dia mais feliz da sua vida. E as mulheres dificilmente falam já do casamento quando tem filho, falam do filho. O dia do nascimento do meu filho. E depois, os aniversários do meu filho. Pronto. Então, para você e para a criança, os aniversários dos filhos pequenos é um dia de celebração. Aí eu falo, e não pode faltar o que na festa de criança? E geralmente as pessoas travam. Eu falo, falem. A partir de 3, 4 anos, o que é que tem na festa do seu filho? Tem refrigerante? Aí ficam assim, tem. Tem mais o quê? Muito açúcar e bolinhos e docinhos e docinhos e docinhos? Tem. E tem mais o quê? Friturinhas, não tem? Tem. E aí, o que é que não pode faltar de jeito nenhum na festa de criança? Aí eu falo, cachorro quente, com salsicha e ketchup e maionese, não é assim? E aí eu falo, olha, então vamos lá, se eu fosse pegar tudo isso e você citar só a salsicha, vocês mamães e papais adultos, principalmente as mamães que vão nessas palestras, você acha que a salsicha é um bom alimento? Aí elas ficam pensando, não, eu falo, e vocês acham que a salsicha realmente é um alimento? Ou é algo que se usa para encobrir a sensação de fome? Porque se vocês acreditam que é alimento, vocês saiam daqui, tarefa de casa é estudar o que tem dentro das salsichas, que são ultraprocessados, que tem uma série de condimentos, que tem uma série de substâncias químicas capazes de conservar e conservar e conservar. Se você congelar uma salsicha dessa 2 anos depois, esqueça a data de validade de você cozinhar, talvez esteja um sabor maravilhoso ao paladar que você foi acostumado. Porque você foi acostumado por seus pais. E a criança confia, principalmente numa fase de formação, que ainda não tem um senso crítico, totalmente nos seus pais. E os pais, por falta de informação de qualidade, porque amor sobra por suas crianças, expõem essas crianças. E elas, veja, como é que você apaga do adolescente a imagem que se formou um dia feliz com a família, no aniversário, comendo salsicha, comendo frituras, tomando refrigerante. Como é que você apaga? Então, eles vão dos 3 anos até os 30 anos. Aí você fala, doutor, voltando à resposta da sua pergunta, o que é que você acha? Eu falo, maus hábitos de vida, que começaram desde criança, e talvez uma pessoa com 30 anos já tenha aí algo em torno de 27 anos sendo submetido a uma alimentação inadequada. Então, ela teve ou não teve tempo de exposição? 27 anos é muito tempo. É muito tempo. 10 anos, 15 anos é muito tempo. Não é uma comida de uma coisa dessa, não é um refrigerante uma vez perdido no final de semana, não é um cachorro quente uma vez perdida, mas isso se torna hábito. E você vê inúmeras famílias que passam dia após dia comendo isso. Isso é só um exemplo. Sim. Mas embutidos enlatados, fora ultraprocessados e tantos dela. Pois é, e tantas coisas dessas no dia a dia. E aí, quando você tem um câncer lá com 30, 40 anos, você fala, mas tá tão jovem, eu também acho. É a flor da idade. Muitas pessoas não tiveram nem a chance de ser mãe ou ser pai e não tiveram grandes experiências como ser humano na vida, ainda estão amadurecendo, estão conquistando, estudando. E aí são acometidos pelo câncer. E é um susto, e adoece o paciente, e abala todo mundo. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Será que essa pessoa teve um estilo de vida adequado? E quando você começa a destrinchar isso, a pessoa enxerga que não teve. Então, esse alerta que a gente faz todo o tempo vai muito além da mamografia. A mamografia é extremamente importante. Sim. E quando você fala, então, não tem prevenção, tem. Mas esse hábito de vida é algo muito mais profundo. Entende? É mudar a mentalidade. Que se você muda e amplia a mentalidade, você vai fazer isso. Se você não fez pelos seus filhos, você vai fazer pelos seus netos. E pelos amigos dos seus netos que estão comendo na sua casa. E você vai estimular seus netos a crescerem fazendo atividade física, a não serem obesos sedentários, porque não existe nenhum tipo de discriminação. Nós estamos falando de saúde. Correto. E obesidade, sedentarismo é doença. Não é bonitinho nem feinho, é doença. E a má alimentação leva a maior parte das doenças possivelmente evitáveis. Porque se a gente parar para imaginar, né, o que é que eu estou ingerindo que está alimentando as minhas células que vão fazer meu organismo funcionar bem. Se a gente tem essa consciência, a gente para dizer assim, epa, isso aqui realmente não é legal. Dá para melhorar, dá para equilibrar. Sim. Porque não existe radicalismos. Radicalismos não duram muito tempo, nem no regime. Então, o ideal é ter um equilíbrio. Uhum. E o equilíbrio é coma o que você gosta, certo. Mas como a grande maioria das vezes, algo
que você goste, mas que seja saudável. Ah, mas no final de semana eu tenho que comer uma carnezinha, uma picanha. Tudo bem. Mas durante a semana coma muita salada, coma boas proteínas com menos gordura, não coma enlatados, embutidos e ultraprocessados. Se você fizer isso no seu dia a dia, no dia que você sair e quiser comer uma pizza de calabresa, coma, mas coma sem peso na consciência. Porque o seu dia a dia não é a pizza de calabresa, não é o presunto, não é o embutido, não é o enlatado. O seu dia a dia é fruta, verdura, tá entendendo? E aí a gente vê que a comida do nordestino é uma boa comida. Tem muito cará, tem muito inhame, tem muita macaxeira, né? Ah, mas tem uma carnezinha de charque, não tem problema, contanto que isso não seja o dia inteiro e todos os dias. Mas modifique, pega uma proteína branca também, pega uma proteína vegetal, aumente a hidratação com água na sua vida, suco de frutas naturais, tire aqueles sucos e não vou falar industrializados de saquinhos, que parece algo extremamente simples, que você acha lindo fazer para as crianças, que fica colorido. Não vai por aí, não. Você ama tanto seus filhos, seus netos. Dizem, e a gente vê no dia a dia, que o amor de avô e o amor de vó, né? Que é mais forte ainda do duplicado. Que o de pai, não é isso? Então, vovó e vovô que fala assim, não, mas o vovô e a vovó pode tudo. Veja, fale assim, pode quase tudo. Dê excesso de amor, mas faça esse cuidado, porque eu tenho certeza que o seu neto, a sua neta, vai ter aquela imagem, aquela memória afetiva de que vovó cuidou de mim, cuidou com todo o amor, mas também me ensinou o que era certo e o que era errado. É tão bom isso. E aí quando faltar fisicamente vai ter aquela memória. Eu não vou exagerar nisso, porque vovó e vovô sempre falaram para eu não exagerar. Talvez isso seja a grande diferença das pessoas seguirem num caminho correto, de estilo de vida correto. E sempre dá para resgatar, Aline, porque sempre vale a pena mudar para melhor. A gente fala isso no cigarro, por exemplo, que existem tantas pessoas que fumam e que conseguem parar, mesmo depois de 3, 4, 5 tentativas e erro e voltar. Aí na sexta consegue parar. Você fala, que coisa fantástica. Então, se você... Ah, mas eu não consigo viver sem esse alimento, ou eu estou sedentário e eu vou deixar para depois. Comece aos pouquinhos, dá um primeiro passo. Se você não vai ser corredor hoje, vai andar, dá uma volta só no quarteirão hoje, depois toma um banho e chupa uma fruta. A questão é se movimentar, né? É sair da inércia, é dar o primeiro passo literalmente. Porque o primeiro passo é mais do que o primeiro passo físico. É uma mudança mental, uma adequação mental, é enxergar um pouquinho com mais amor o seu corpo, né? E enxergar e cuidar de você, na verdade, é cuidar de quem te ama, né? Porque se você cuida de você e você está bem, as pessoas te amam, notam. É uma forma de declarar amor ao próximo, é primeiro declarar amor a você, para poder cuidar. Eu tenho certeza que todo pai e toda mãe, principalmente as mães aí que vão estar ouvindo, querem estar mais tempo do lado das pessoas que amam, principalmente dos seus filhos, né? Que é o fruto do amor e é o foco maior do cuidado. E para estar mais tempo com elas, vocês têm que se cuidar. Então, quando a gente fala de Outubro Rosa, vai além só da mama, vai além do cuidado com a mama, é o cuidado com a saúde da mulher. E a saúde começa com bons hábitos de vida, a saúde começa a estar aberto para informações de qualidade, a saúde começa a enxergar que você se cuidar é uma oportunidade de cuidar bem dos próximos, e a mulher que faz isso, ela olha melhor para o marido, ela cuida do marido, ela cuida da mãe, ela cuida da sogra, ela cuida dos filhos. É extremamente importante. Eu sempre enxergo a mulher como realmente a rainha do lar, mas ela vai muito mais além do lar. A mulher hoje tem poder decisório e tem uma influência extremamente importante na família e na sociedade. Então, aquela ideia que eu falo, homens, cuidem da sua esposa, esposas, vocês cuidem de si para poder cuidar do próximo. Correto. É isso aí. Que é um recado importante, né, para as mulheres. Eu digo que a mulher, ela assumiu uma responsabilidade muito grande quando Gigante. Ela disse assim, não, eu quero sair e quero ter o meu trabalho, o meu espaço, conquistar minhas coisas, mas a gente pagou um preço relativamente muito alto. Sim, sim. Né? Porque assim, a gente teve que ter uma jornada tripla, muitas vezes, para dar conta de tudo isso, e ela acaba esquecendo dela. E às vezes, por exemplo, retarda ser mãe, Sim. né? E aí essa influência hormonal pode influenciar. Muitas das vezes abdica do direito que lhe é dado também por lei para amamentar por mais tempo, então ela quer voltar logo para o trabalho. E amamentar é muito bom para o seu filho, para a sua cria, para o seu menino ou menina tão amado e esperado, mas é bom para você, que é um fator protetor também para a parte do câncer de mama, é um outro olhar
Veja, eu acho que a mulher nunca olhou tanto para a sua mama quando ela está amamentando, ela se preocupa tanto com a saúde da mama, porque é um veículo de transmissão de amor e de nutrição e carinho para o seu filho. Eu costumo dizer que um dos olhares mais lindos, talvez o mais lindo que eu já vi, é o olhar de um menino, de um bebê, mamando e olhando para a mãe. É um olhar tão... É um foco, né? É um vínculo que não dá para mensurar. E eu sou homem enxergando, imagine o que a mulher sente. Então isso é uma dádiva. A mulher que tem condições e pode amamentar, não abdique desse direito não, que é muito bom para o seu menino, isso não tem preço. O tanto de imunização que ele vai ter ali de proteção, mas é uma transmissão de amor gigante e é um fator protetor para você. Isso é muito importante. A gente está vivendo uma época de muita ansiedade, de muita depressão, de muitas doenças emocionais. É a doença do século, né? Isso tem ou seria um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama, já que a gente está no Outubro Rosa, mas também para todo tipo de câncer, né? As doenças emocionais, as palavras não ditas, as coisas sufocadas. Isso tem uma influência, Dr. Selen? Veja, tem uma coisa chamada medicina baseada em evidência. E é difícil provar algo subjetivo, porque a emoção é algo ainda subjetivo e é difícil mensurar. Então, cientificamente, a gente sugere que exista influência, mas a gente não consegue comprovar. Então, tecnicamente. Eu não posso falar que tecnicamente isso é um fator causal, porque eu não posso comprovar de forma mensurável. Mas no dia a dia é muito comum a gente ver mulheres que tiveram grandes traumas, que com isso passaram, às vezes, a não se cuidar, não foram fazer exames, não notaram diferenças a tempo e chegam já com tumores, às vezes, avançados. Isso leva a quadros depressivos, de sedentarismo e de más alimentações. Então, a gente não sabe comprovar se foi um fator emocional, um fator causador, ou se o fator emocional mudou o estilo de vida e aí fez a mulher, o paciente, a pessoa ter uma prática deletéria. Então, se passou a se alimentar mal, se passou a beber ou a fumar, se ficou sedentário, se ganhou peso, que são fatores de riscos comprováveis. Então, é difícil desvencilhar, mas é muito comum a gente encontrar, e quando a gente vai para a história pregressa, tem grandes traumas, grandes perdas, grandes brigas, e aquela coisa de, doutor, eu travei, e eu fiquei com aquilo guardado. Talvez, para não falar certamente, um dia poderemos mensurar melhor isso e talvez associar. Hoje são possibilidades, mas não tem uma evidência séria ainda científica quanto a isso. Mas eu não desvencilho, é mente, corpo, alma, tudo e o psique, está tudo interligado. De uma forma ou de outra, isso pode influenciar de forma benéfica ou de forma maléfica, de acordo com as emoções sentidas, né? Imagino. Eu digo sempre que a maneira como você enxerga, eu sei que não deve ser fácil, né, de você ter um diagnóstico como esse de câncer, mas a maneira como você recebe essa notícia e a maneira como você vai lidar com ela faz total diferença, né, na cura dessa pessoa ou no processo de como ela vai enfrentar essa doença. A emoção pesa muito nesse aspecto, né? A emoção pesa demais. E a emoção tem que ser valorizada desde o início, desde o diagnóstico. Quando você vai dar um diagnóstico, você tem que enxergar o paciente e ver qual a melhor forma. Certamente, nem todos os pacientes têm uma receptividade boa. Se você fala, olha, você está com câncer, tem pessoas que você afasta, falando dessa forma, da aceitação do estadiamento e de aceitação de ser submetido a tratamento. A gente, às vezes, ouve falar que existe algum paciente em algum local que ouviu e não soube lidar com isso e até se suicidou, pensou em práticas deletérias ou se afastou do tratamento. Então, pensar e enxergar o paciente como também emoção é muito importante no respeito ao diagnóstico. Então, sentir se você pode falar a palavra câncer numa primeira consulta é importante. Você fala, olha, tem uma área de inflamação, tem um nódulo, tem um caroço, e o paciente for entendendo e aceitando bem, você vai falar, esse caroço é um tumor, e no meio da consulta você vai falando, esse tumor foi biopsiado, aí se o paciente às vezes pergunta, doutor, isso é maligno ou benigno? Eu falo, olha, tem tumores que são benignos, tem outros são malignos, se o paciente aceita bem isso, com naturalidade ou com equilíbrio, você fala, olha, o seu é maligno, mas tem um caminho de cuidar. E aí é importante, quando você dá uma notícia um pouco mais dura, você também mostrar que existe um caminho. Porque o que torna algo pesado é você enxergar e achar de forma primária que você não consegue carregar
esse Que peso. seria uma sentença de morte, né? E aí você fala assim, existe um caminho para cuidar e para você restabelecer a saúde. Você não está garantindo a cura, mas que existe um caminho, existe. E eu vou te ajudar nesse caminho, e a minha equipe vai te ajudar nesse caminho. Se o paciente enxerga isso, ele já dá um peso 10 e logo depois ele vai para um peso 6 de intensidade. E quando você começa a explicar todo o caminho, ele já sai encaminhado, tudo certinho, aí já vai para um peso 4. Que ele fala, meu Deus, era um peso 10. Mas com tudo isso, eu vou aprender a lidar com isso e eu tenho toda essa estrutura de apoio, que vai desde a parte científica, a equipe médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, assistente social, dentista, tem tantas pessoas, até a equipe familiar, os entes queridos, até a fé. Eu costumo falar que existe tripé, se não um 4, mas é a ciência, através dos seus tratamentos, acolhimento, diagnóstico, estadiamento, detecção precoce e tratamento de forma adequada e de forma individualizada. Existe a família, e aí a família vai desde dos entes queridos, família de sangue, até os amigos, que é a família que a gente escolhe, que Papai do Céu deixa a gente escolher e chama, e às vezes tem um amor até maior do que a família de sangue, não é? E tem Papai do Céu, que eu chamo de Deus, mas a gente respeita toda e qualquer denominação, que é fé. Fé em algo superior, fé em algo que é inabalável, que você se abala como um ser humano imperfeito, mas existe uma energia muito maior a nos guiar. Se você acredita nisso, o caminhar fica mais leve. Porque você fala, eita, parece que eu não tenho chão. Mas talvez seja a hora de você ser carregado. Carregado pela fé, carregado pelos entes queridos, carregados pela ciência. E quando você for conduzido, em algum momento você restabelece esse equilíbrio e você vai voltar a caminhar com seus próprios pés no chão. Entender que você trilhou um caminho, mas sua vida é muito, muito maior do que isso. Isso é um período passageiro, que você vai ter a oportunidade de vivenciar momentos bons. E você sabe, Aline, tem um momento que marca. Em alguns serviços que eu trabalho, que eu coordeno, existe um sininho. E quando foi botar o sininho, eu pensei 2 vezes se eu ia autorizar colocar ou não. Que eu falei, ao mesmo tempo ele exalta e ao mesmo tempo ele pode trazer algum tipo de frustração num segundo momento, se algo volta, porque a gente não tem a bola de cristal e a garantia do destino de alguém. Mas você sabe que a gente permitiu e a gente incentiva, porque é quase uma libertação. E quando o paciente vence uma etapa que seja do tratamento, é algo que a energia e a emoção vem à flor da pele. E eles batem com tanta força aquele sino que talvez o sino até explodisse. Porque é como se ele estivesse gritando e fala assim, olha, eu passei por tudo isso, mas essa etapa eu venci, eu passei. Que vem a próxima, que vem o restante da minha vida para eu continuar desafiando a doença, mas enxergando que eu sou mais importante do que a doença. Eu posso estar doente, eu estive doente, mas eu sou eu e sou muito maior do que qualquer doença. E tem um Deus para me guiar, e tem uma ciência e toda a equipe para me abraçar. E geralmente esse momento é abraçado pela família, pelos amigos, e fica cheio de gente. É um momento lindo, que se faz orações ou cantigas que refletem bem o que o paciente passou, passa e passará. E geralmente todo mundo chora. Imagina, deve ser muito emotivo. E aí isso acontece com uma frequência praticamente todas as semanas, às vezes mais de um dia na semana. E é assim, eu costumo falar que a oncologia é um vulcão de emoções para quem passa, o paciente, para a família e também para a gente que é cuidador, que estende a mão ao próximo. E é um vulcão mesmo, Aline. Eu tenho vou fazer 21 anos aí de contatos com pacientes oncológicos depois de formado. Porque durante a formação são mais 6 anos, porque desde o primeiro dia de aula você tem contato de alguma forma. E antes de ser médico, eu já tinha contato com meus parentes com câncer, com minha mãe com câncer desde os 12 anos. Eu tenho 45, vou fazer 46, então daí você tira o tempo de contato com o câncer. E é uma montanha-russa de emoções. Cabe a gente saber equilibrar isso, para a gente estar bem, para passar esse equilíbrio para o próximo, que eu acho que esse é o diferencial, Aline. Esse equilíbrio, essa humanização, esse respeito, é tratar com amor. Porque, às vezes, não é o seu amor, mas sempre vai ser. Sempre vai ser o amor de alguém, né? Meu Deus, que bom que o senhor me deu o dom da comunicação, porque eu admiro muito a medicina, mas eu acho que não teria coração para lidar com isso.
né, com essa dor do... Meu Deus, eu não me Mas por que você choraria? Não, acho que eu me derramaria em lágrimas. Mas assim, eu choro até todo hoje, dia. Aline. Não, mas ia ser muito doído para mim. Aline, Acho que você ia tem que sofrer muito. aprender a não adoecer com o paciente. Porque isso não é frieza. Isso é estar forte para poder cuidá-lo. Você é uma linha muito tênue que talvez só o tempo vai moldando. Ao longo desses 20, 21 anos aí de contato pós-medicina, pós-formatura, com o paciente também, principalmente oncológico, várias das vezes eu me deparei já num canto da cama e às vezes minha mulher acorda e vê, eles, o que você está fazendo aí? Eu estou enxugando as lágrimas no meu cantinho, em oração, pedindo luz, pedindo discernimento, porque às vezes a ciência chega no limite. Acredito. E quando a ciência chega no limite, às vezes a gente se sente impotente. E para um médico que passou pelos grandes centros do Brasil, chegar e se sentir impotente, isso é muito, muito doloroso. Porque a gente vê que na imensidão desse mundo, por mais que você estude e se dedique, você é pequenininho perante essa grandeza. E aí esse dia você chora. Mas depois você ergue a cabeça. Se encoraja. Exatamente, encoraja. Eu chorei várias vezes essa entrevista aqui, porque e você segue em frente. Sim. Você fala assim, olha, é a sua missão, né? Se eu não conseguir mudar a história, pelo menos um abraço eu vou dar. Sim. E vou batalhar para mudar a história da doença, a história natural da doença, que costuma falar cientificamente, da maior parte dos pacientes. E nos que eu puder ser veículo de cura, que coisa maravilhosa. Hoje eu sou professor, coordenador de um curso de medicina. Tô sabendo. Pois é. Posso falar o nome aqui? Claro, quem teve aqui, vou te falar, foi... Janderley Matos, grande amigo. Ele é fabuloso. Aí Saline recebeu uma missão, doutor Célio. Janderley é coração. É 100% coração, né? E aí, doutor Célio está coordenando o curso de medicina da Uninasal, que assim, maravilha isso para Caruaru, né? Maravilha. A gente costuma falar assim, existe uma preocupação do ponto de vista de médico, de olha, está criando muito curso, eu entendo. Sim. E eu falo assim, ó, diante da criação que não depende de mim, de você, tem lugares que realmente carecem demais e tem lugares que nem carecem tanto. Mas você tem duas opções, ou esperar as coisas acontecerem, ou ir para dentro e fazer a melhor forma de acontecer de uma forma diferenciada na sua região. Se eu não conseguir mudar o mundo e eu puder contribuir com o meu melhor para que os alunos se formem de uma forma cientificamente correta, perfeito ninguém nunca vai ser, porque eu tenho 21 anos aí de medicina e eu estou longe de saber tudo, ao contrário. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei pouco, que a gente tem que aprimorar. Mas se eu puder contribuir para os alunos saírem melhor cientificamente, isso a gente tem feito, que isso é um compromisso, mas principalmente para eles terem um olhar humanizado, porque pode ter 1000 médicos, mas se tiver um que lhe pegue pela mão, lhe olhe no rosto, ele chame pelo nome, com empatia, certamente ele vai ouvir melhor você. E vai confiar, né? E se ele ouvir melhor o paciente, ele já está meio caminho andado de diagnóstico. E o tratamento, a maior parte das vezes, alunos, são protocolos que a gente pode estudar nos guias, nos livros, nos artigos online. Então, isso é a parte fácil. A parte difícil é ter essa empatia. E isso é uma missão da gente. Quando eu abracei lá, escolhi, resolvi aceitar esse desafio da Islane, que é a reitora, foi para ter esse olhar. Ela falou, eu queria uma cara para o curso. Eu queria sua cara. Eu falei, mas a Islândia, eu tenho tão pouco tempo, eu tenho isso. Ela falou assim, a gente vai transformar esse tempo e vai aproveitar ao máximo e vamos juntos. Porque ela montou uma equipe fabulosa, entre eles o Janderley, e é uma equipe realmente que está bem comprometida para fazer um curso de qualidade. Então, quando a gente fala para os alunos e mostra, eu falo, olha, eu sei que muitos de vocês estão aí na segunda profissão ou na terceira profissão, tentando reencontrar, tentando ser feliz, tentando talvez ganhar mais para criar bem seus filhos ou provar para você ou para alguém que poderia, era um sonho de criança ou talvez um sonho de adulto mesmo que você deixou guardado. E eu falo, olha, dinheiro, o ganho monetário faz parte. Ninguém tem que ter vergonha de falar que quer ganhar dinheiro com a medicina ou com qualquer outra profissão. Correto. Porque o dinheiro é uma subsistência. O dinheiro é que movimenta as possibilidades de você estar com mais tempo com pessoas queridas, de viajar, de ter tempo para brincar, de você botar seus filhos e seus netos num colégio bom, de se alimentar com qualidade, de praticar atividade física em locais bons. Ou seja, o dinheiro vai ser sempre importante para a sociedade. Mas que ele venha acoplado em paralelo, ou seja, fruto de uma conquista maior, de um exercer com dignidade da sua profissão.
que eu puxo para a medicina, que é a área que a gente está ensinando e está coordenando, e eu mostro isso para os meninos, Aline. E no dia do médico, a gente teve um evento lá da MedWeek que me sensibilizou. A gente levou o Dr. Heraldo Simões, que é um pneu das antigas. Gente, vai ser meu próximo convidado. Eita! Tava conversando com ele, disse assim, Aline, a gente tem que transformar Caruaru como a Campinas para São Paulo. Eu digo, tá certo, vamos embora. E o Heraldo Simões tem um potencial científico gigantesco, então ele tem ali aquela barba e aquele suspensório. Aquele jeito sisudo, que é só o jeito. Aquele suspensório que parece o professorzão mesmo das antigas, né? E ele incorpora isso. E às vezes ele é muito rígido, porque ele fala, Céline, a gente tem que ser rígido o suficiente para que a gente tenha certeza que os alunos estão no caminho certo. E a gente é rígido porque faz parte, é uma rigidez com respeito. E o Heraldo também foi homenageado. A gente achou que a gente estava fazendo uma homenagem aos alunos e tal, e na realidade a gente foi homenageado. Eu chorei, porque uma paciente antiga dele passou lá depois no telão, e eu falei, Heraldo, e ele ficou com os olhos mareados de lágrima, e ele é mais introspectivo. Eu fiquei, pode chorar, pai, não é vergonha não, que os alunos estão aqui do lado de fora, atrás da gente, né? Eles não vão notar não, e brinquei com ele. E logo depois veio homenagem para mim. E aí eu vi uma paciente, Aline, na telana, falando, olha, que há, não sei, mais de 10 anos atrás, se eu não me engano, que ela tinha um câncer de ovário metastático e que ela era novinha, ela ainda é nova, ela era tão novinha, uma menina, e ela se sentiu sem chão. E ela achou que era o fim da vida. E aí você vê, a gente passa tantos pacientes pela gente, que por mais que a gente trate com carinho e atenção, às vezes você não foca em todos. Isso. E eu falei, eu não estou lembrando no começo, depois eu lembrei, mas no começo eu falei, não estou lembrando quem é. E ela falou, olha, de tudo que ele fez, de tratamentos e tudo, o que me marcou foi o primeiro abraço, e que ela falou que eu tinha dito lá, né, que ela abracei, que eu vi a fragilidade dela, que eu abracei e falei assim, você não vai morrer, se depender de mim, você não vai morrer, nós vamos lutar até o fim. E aí, 10 anos, mais de 10 anos depois, muitos anos que eu não a via, ela estava lá. E eu fiquei com o olho marejado e enxugando as lágrimas, e depois eu vi que passaram um vídeo de alguém filmando e eu enxugando lágrima lá, tirando o óculos, enxugando a lágrima. E ela mesmo que estava filmando. No final eu falei, eita, eu não lembrava mais dela, que coisa fantástica. E ela foi lá me dar um abraço. E aí eu desabei. E quando eu desabei, eu virei para os meninos, o auditório estava repleto dos estudantes de medicina da Nassau. E aí eu falei, olha, lembra do que eu falei do dinheiro? Não tem dinheiro no mundo que pague o que eu estou sentindo. A sensação de tentar e conseguir fazer a diferença. Eu não puxo nenhum mérito para mim, mas em algum momento eu toquei esse coração. E aí eu trago para você uma frase que eu ouvi de uma paciente esses dias, que é professora, mas eu acho que ela é poetisa, que me presenteou com a árvore do deserto, né? Um caqueirinho bonito com a árvore do deserto, e tinham 3 folhinhas, bem pequenininhas na ponta. Aí ela falou, doutor, quando eu tive o diagnóstico, eu parecia essa árvore. Eu fui perdendo as folhas. Eu tinha uma base forte, fui perdendo as folhas. E o senhor me tratou com tanto carinho, com tanto respeito, e me mostrou um caminho. Que aí ela foi lá justamente para eu falar que eu não ia mais fazer química, que eu ia ficar só acompanhando. Que eu ia ficar torcendo, assim como eu torci com essa outra. De 10 anos depois está aí, vivendo. E já é farmacêutica essa outra. E aí a paciente falou assim, doutor, quando me entregou aquela árvore do deserto, falou, tá vendo essas folhinhas? Essas folhinhas simbolizam a vida, o brotar. Que parece que não tem vida, mas ele brota, ele cresce, ele desenvolve. Aí eu falei, que coisa boa, eu estou muito satisfeito de algum momento ter feito alguma diferença da sua vida. Ela falou, doutor, às vezes vocês não lembram da gente, mas a gente sempre vai lembrar de vocês. Porque o senhor botou uma digital no meu coração. No meu coração. Isso é lindo. É bonito. E aí ficou essa coisa. Nós, como cuidadores, seja médico, seja enfermeiro, seja a pessoa da recepção, a pessoa da limpeza. Isso faz tanta diferença. Quando a gente olha com empatia e com respeito, sim, a gente, eu vou parafrasear, eu vou tomar um pouquinho emprestado, a gente coloca digital no coração das pessoas. Lindo. Eu não sei, o senhor veio para me emocionar hoje, só chorar nesse podcast. Mas é assim, toda vez é isso, né? Eu já tive a grata oportunidade de, em reportagens, conhecer inclusive uma pessoa que tinha tido câncer de mama e que mudou a vida
assim, é corredora, sabe, hoje. Ganha medalhas, porque ela A gente tem várias. ressignificou a vida depois do câncer. É lindo, né? Lindo, lindo. Olha, pra você ter ideia, eu comecei a correr. Hoje eu sou um corredor mais ou menos, mas eu corro. Nas corridas aí da Unimed, da corrida agora da Crazy, da Crazy Runners, né? Corri na Crazy com uma das marcas de corrida olímpicos e tal. Eu vou correndo. Eu corro menos do que eu poderia e deveria. Mas corro 5 km e fico orgulhoso de completar. Mas eu comecei a correr porque uma das minhas pacientes me presenteou com um kit. E eu falei, eu vou... Professor, doutor, o senhor vai mesmo? Ele comprou o kit para me dar. E eu falei, eu vou. E uma das pacientes, na época, ela não estava mais entre nós, ela cortou o pé. Eu tirei um pedaço do pé dela, para ela ficar viva, porque o tumor estava no pé. E ela foi, os quilômetros que ela conseguiu andando, e eu falei, meu Deus do céu, se ela com uma parte do pé, ela é capaz de andar, pelo amor de Deus, eu tenho que continuar. O exemplo, e eu fui. Na época era meia tigela, eu corri um quilômetro. E hoje virou corredor, né? E tem pacientes, Aline, que hoje correm 21 quilômetros, que tivessem insuficiência cardíaca e venceram a insuficiência cardíaca, reabilitaram. E aí a gente levou casos para o Congresso Pan-Americano, do 0 aos 21 quilômetros, que era do 0 com insuficiência cardíaca e passou a ser meia maratonista. Você quer exemplo melhor para a gente, estímulo para falar assim, eu não tenho esse direito de não fazer nada por mim. Isso. Se o paciente que tem todas as desculpas do mundo, que faz quimioterapia, que faz, e que tem tudo para reclamar de Deus, do mundo, né? Assim, ela não reclama, ela agradece a Deus, ela agradece por estar tendo força para lutar, ainda está correndo e fazendo 21 quilômetros. Pelo amor de Deus, eu tenho que sair do meu sofá, sabe né? O que é mais bacana? É o exemplo que você passa a ser, além de tudo, para esses pacientes na questão com estilo de vida. Eu corro com elas nas corridas. Às vezes, umas passam igual uma bala do meu lado. Eu falo, eita, que eu vou acelerar. Mas é muito gostoso. É gostoso demais. Quem não corre, eu falo, corra. Se você não gosta de correr, experimente. Vai caminhar. Caminhe, faça qualquer atividade física, principalmente as que têm relacionamento com as pessoas. É muito bom a energia trocada, compartilhar, a energia do bem. Só faz o bem. É verdade. Não é isso? Eu passaria mais uma hora a gente conversando aqui, me emocionando demais. Se deixar até amanhã, né? É verdade, a gente gosta de conversar. Mas eu queria que você deixasse um recado muito especial para quem está acompanhando a gente, principalmente para as mulheres, né? Nesse mês que é tão especial para nós, no se cuidar mesmo, sabe? De não se anular tanto, às vezes, para cuidar de todo mundo e esquecer do lugar dela. Eu queria que você deixasse um recado especial. Que o mês de outubro floresça, que essa fitinha rosa seja uma fitinha no coração, aquela que não sai mais nunca, como uma digital no seu coração. Que essa sensibilidade te leve ao autocuidado, a se olhar, a se conhecer, a procurar um médico, um ginecologista, buscar a sua saúde, buscar os métodos preventivos, o estilo de vida pró-saúde, alimentar bem, fazer atividade física, falar coisas boas, falar eu te amo para quem você ama hoje, a gente não sabe o dia de amanhã, sem ansiedade, é promover o bem para você e para quem você ama. Buscar, principalmente quem tem mais de 40 anos, fazer a sua mamografia, buscar esse acesso, batalha, é direito. E se não for direito, transforme isso num direito, faça direito por você, para também fazer direito por quem você ama. Então, em outubro, use esse start, mas continue em novembro, em dezembro, em todos os outros meses do ano, por todos os outros anos. Você tem toda a motivação do mundo para buscar viver mais e melhor por você em primeiro lugar, depois por quem você ama, porque tudo está interligado. Se você se cuidar, você está cuidando do próximo. Se você tiver atenção para você, você vai estar tendo atenção por quem você mais ama, porque você vai viver mais e vai viver com mais qualidade. Independente do tempo, faça a qualidade prevalecer. Fale mais eu te amo, pegue na mão, dê beijo, abrace, transmita esse carinho com respeito por quem você gosta. Hoje, não deixa para amanhã não. É isso aí. Verdade, amanhã pode ser tarde demais, né? Eu sei que a gente ainda lida, infelizmente, com muita desigualdade social, que não permite, muitas vezes, a mulher se cuidar ou buscar um cuidado, mas isso sempre é possível, né? Sempre. Vai no postinho mais próximo, fala com alguém, com um agente de saúde. Se olha, se toca, né? Não tenha vergonha disso. E se cuide, né? Se ame. Eu acho que esse é o recado, né? É isso aí. Para todas nós. Para todos sempre. Não precisa nem te agradecer, né? Eu que agradeço. Você sabe que é muito especial para nós. Prazer gigante. E eu estou muito feliz em ter te recebido aqui para contar um pouquinho do que essa
essa pessoa maravilhosa, esse profissional incrível. A admiração é recíproca. Eu acho que esse é o caminho. Acho que o podcast é algo desbravador. Sim. Eu sou fã. E vende o teu também, né? A Agreste Sem Neura. Agreste Sem Neura. Estamos lá no YouTube, no Instagram, no Spotify, acho que no Deezer, tem um monte de lugar, mas é basicamente no YouTube, no Instagram que o pessoal vê mais, né, e acompanha, e no Spotify. É muito bom, é um olhar de 3 médicos que desbravam aí assuntos de saúde, de política, de economia, de bem-estar, que desbravam coisas boas que precisam de holofote, pessoas boas, de energia boa, que promove o bem. Que bom. Vão ser sempre convidados. Eu ele convidar, você me convidou. Eu Aline, mais rápido. mas você é profissional, eu sou amador. Um Sempre beijo, um prazer, muito obrigada, obrigado por que Deus tudo. te abençoe sempre. A todos você nós. continue nessa caminhada linda. E depois dessa entrevista emocionante aqui, né, de tanta coisa boa que a gente pôde compartilhar com você, eu só posso dizer muito obrigada a você que nos acompanhou. Quarta-feira tem mais um convidado especial pra gente papear, conversar, tá bom? Fica com Deus e olha, não esquece de se inscrever lá no canal Alinhados Podcast. Fiquem com Deus, paz e bem. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Olá, queridos alinhados.